Nós vamos falar com o professor Laércio Noronha Xavier. Ele está aqui. Políticas Públicas de Segurança. Rapaz, um livro volumoso. Ele que é o coordenador do curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão. E a nossa segurança está bem em voga, né? Ou a nossa insegurança. E o professor está provando aqui através dessa publicação, desse trabalho, que entende do assunto. Professor Laércio, bem-vindo à nossa programação outra vez. Bom dia. Bom dia, Isaías, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paraíso. Rapaz, me fale um pouquinho desse livro. Isaías, Políticas Públicas de Segurança, na verdade, é o produto de uma pesquisa realizada junto à FUNCAP por 12 professores e doutores que foram selecionados através de projetos, e cada professor das mais diferentes áreas, sociologia, tecnologia da informação, biologia, medicina, direito, administração, apresentaram suas pesquisas acerca da segurança pública e de projetos que poderiam contribuir com a segurança pública. Desde a organização da sociedade, passando por uma avaliação do Ronda do Quarteirão, até tecnologias de tentar filtrar a entrada do celular nas penitenciárias, né? Exames de DNA, de sorte que foi um projeto fantástico da Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa do Governo do Estado, mas que, infelizmente, não houve um workshop, não houve um seminário, não houve um trabalho de publicação desses projetos e dessas pesquisas. E nós, junto à OAB e junto ao BNB, conseguimos, ampliando nossos estudos, lançar esse livro, Políticas Públicas de Segurança, que, na verdade, ele fala sobre a quebra de responsabilidade do monopólio de segurança pública na polícia. É assim que o cidadão enxerga a polícia. A polícia é o responsável, é o único responsável pela segurança, é o único ator responsável e sempre atuando através da repressão. E o município, e a sociedade, e o empresariado, e as ONGs, e o cidadão, e a organização do quarteirão. Ou seja, pela Constituição, todos nós somos responsáveis, mas a tradição militar que nós temos é de tratar segurança igual a policial, segurança igual à repressão. Sei. Rapaz, eu não sei. Destaque aqui 2 ou 3 tópicos, e resumidamente, sobre o seu trabalho. Nós criamos uma metodologia, Isaías, num bairro de Fortaleza chamado Vila Velha. Fizemos uma pesquisa com a comunidade, fizemos uma síntese diagnóstico do bairro, porque, na verdade, esse livro tem menos de direito penal e mais de direito urbanístico e sociologia da violência. Então, foi essa inferência que nós fizemos no bairro e a montagem de uma metodologia, que está lá nos capítulos 6 e 7, né, através de dados e de pesquisas com a comunidade. E observamos o seguinte: dos 10 maiores problemas de segurança no bairro, 8 são de alçada municipal. A iluminação, a degradação do espaço urbano, a falta de calçadas, a falta de contatos entre a comunidade. Então, só 2, estrito senso, os assaltos e a droga, que eram da Secretaria de Segurança Pública. Então, o município ele tem um papel fundamental no desmonte dos ambientes criminógenos. Olha aí, Veveu. O município ele tem uma capacidade de intervir porque ele está mais próximo do cidadão. Então, a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania, na verdade, ela é 99% segurança pública e 1% defesa da cidadania. 1%. Nós temos aqui no Ceará um case chamado CCDS. Na década de 80, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará e Paraná montaram os Conselhos Comunitários de Defesa Social, que são formas da sociedade ter autonomia nesse contato com a polícia. Era o princípio da aproximação da polícia com a comunidade. Nós temos CCDS, Isaías, em todos os municípios do Ceará, nos 184. Em Fortaleza, em todos os bairros. Então nós temos um capital social fantástico. E a partir desse capital social chamado CCDS, esse CCDS poderia estar em contato com as ONGs, com as associações, fazendo um trabalho maior de aproximação e de organização da sociedade. Nós vivemos hoje
infelizmente, um momento que eu denomino de crise civilizatória, principalmente nas grandes cidades. O Brasil é um país que mais mata seus habitantes. Nós vivemos como se estivéssemos num estado de guerra. Permanente. Permanente. Um país de índole pacifista, um país que teve inclusão socioeconômica, mas, paradoxalmente, a violência aumentou. A violência aumentou. No Brasil se mata 50 mil pessoas ano. É mais do que na Síria, no Iraque, no Afeganistão. Alguma coisa está errada. E o que é que está errado? A nossa metodologia. Não é a formação do policial. A formação do policial, pelo menos no Ceará, é uma das melhores que a gente tem, do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista da atualização, do ponto de vista da ideia do policiamento comunitário. Mas a sua gestão, a sua implementação, ela não traz resultado, porque ela acompanha o modelo antigo. Ela não consegue fazer a transição para esse novo modelo de policiamento comunitário, que é que a gente denomina de políticas públicas de segurança. Uma série de políticas que reforçariam a segurança. Porque a segurança pública ela tem um aspecto que é a chamada política fenômeno. O que é isso? Se o prefeito de Sobral, governador do estado do Ceará, dá mais condições aos professores, paga um melhor salário, amplia o número de escola, dá reforço escolar, como aconteceu em Sobral, Sobral foi exemplo, melhor educação. Se faz isso na saúde, com hospitais, pagando melhor médico, com plano de saúde da família, o que é que vai acontecer? Vai melhorar a saúde. Se fizer isso no esporte, na cultura, nós vamos ter avanço nessas políticas públicas. Mas na segurança pública não é assim. Não adianta apenas dar um melhor salário, ter mais viatura, ter mais armamento ou condição para o policial. Porque na segurança pública existe a figura da conduta antissocial. Tem gente que não quer que dê certo. Né? Tem gente que luta para que aquela política de segurança não ocorra. Né? Tem gente que, no seu comportamento, na sua atuação profissional, porque o crime hoje ele é empresarial. O crime hoje ele se organizou de tal forma que o PCC, está aí, as matérias da semana passada no Estadão. Se fosse uma empresa, ela estaria entre as 200 de maior lucratividade do Brasil. O PCC tem seus profissionais, o PCC ele tem os seus planos, eles têm os seus projetos, os assaltos a banco simultâneo no Ceará mostram bem isso. Né? O nível de criminalidade hoje, ele tem um aparato empresarial, ele é lucrativo, ele está presente no Brasil todo, ele tem um planejamento onde o preso comum ele teve o contato com o preso político lá na década de 70, lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E a partir daí ele amealhou, ele introjetou essas táticas de organização, de planejamento. E o crime, ele vem se organizando. Ora, quando o PCC diz que vai matar um governador, que vai dar problema na Copa, que vai atuar em outras sedes, porque o Rio de Janeiro a coisa está complicada. Então eles começaram a mergulhar no Brasil. E foi feito um mapa no Estadão do crime organizado, do PCC, e mostra que ele está enraizado em todo o Brasil e atuando a partir dos presídios. Ou seja, o presídio de segurança máxima, mesmo como isolamento, ele não consegue deixar que esse operador, que esse representante... Funciona como QG central. Isso, funciona como QG central. Porque no contato que ele tem com o advogado, ele já passa as suas orientações. Quer dizer, mesmo isolado, ele continua a dirigir o crime no Brasil, que é o caso do Fernandinho Beiramar. Foi matéria nas nossas revistas mostrando que, isolado, ele ainda comanda. Então, nosso problema, a política de segurança é uma política fenômeno. Não adianta ficar dando pitaco, eu acho que é isso. Na verdade, o que o cidadão tem para falar sempre tem um viés repressor. Aumenta a pena, é isso? Diminui a maioridade penal. 80% da população é a favor da diminuição da maioridade penal. Mas isso é o que eu chamo de saída simples e falsa para problemas complexos. Por quê? Porque nós vivemos uma sensação de insegurança que abrange mais de 90% da sociedade. As pessoas mudam seus roteiros, as pessoas mudam seus percursos, mudam seus horários, as pessoas buscam o isolamento como forma de segurança. Bota a câmera... cerca elétrica, bota um cachorro, contrata vigilância, mas ela não vai ficar trancada em casa. Mesmo que ela tenha um carro blindado, na rua ela vai precisar da segurança pública. Então essa sensação de insegurança, ela infelizmente foi alastrada pelos programas policiais. Os programas policiais mostrando só o que é ruim, sangue, violência, briga de gangues, homicídios, ele acaba gerando na sociedade a ampliação desse círculo vicioso
de insegurança subjetiva. Por quê? Porque se eu só vejo coisa ruim lá fora, eu vou começar a tomar minhas medidas. E essa medida maior, né, a consequência é o isolamento. Então, na verdade, a maioria dos programas policiais não são programas de segurança pública, são programas de violência. Eles só alastram a violência. E é necessário que a sociedade consiga sair, né, desse imbróglio, sair dessa sinuca e ter um comportamento mais proativo. E tem também a chamada violência concentrada. Quem mais morre nesse país são as chamadas principais vítimas. O jovem negro, de sexo masculino, sem formação escolar e morador de periferia. 35% do aumento. Aí, né? Há um componente étnico, há um componente racista. É esse jovem negro, morador de periferia, do sexo masculino, sem formação escolar, que mais morre do que mata. E é esse que a gente quer jogar na cadeia, é esse que a gente quer prender, é esse que a gente quer se isolar. Então, há um componente racista no enfrentamento da segurança pública no Brasil. Professor, o governo do Estado, o governador Cid Gomes sempre tem dito, nunca se investiu tanto na educação, na segurança no estado do Ceará. E a gente vê, de repente, a incidência aumentando, né? Na sua avaliação, onde está o erro? Eu concordo com o governador, eu mostro isso no livro. Foi o governador que mais investiu, do ponto de vista orçamentário, em segurança pública. O erro está na metodologia. Ora, na vida, nada é fácil, tudo é método. Se a gente não tiver o método correto, a gente vai quebrar a cabeça, a gente vai chegar mais longe, não vai chegar ao nosso objetivo, a gente vai rodear mais e não vai chegar direto ao assunto. Então, a metodologia é, primeiro, quebrar o monopólio da responsabilidade de segurança da polícia. Sim. O governador fica brigando com as estatísticas, o secretário fica mudando com as estatísticas, certo? Então, nós temos que esquecer a estatística e quebrar esse discurso. Olha, a sociedade também é responsável, os municípios também são responsáveis. Eu estava ouvindo a entrevista do Pedro Ferreira, quer dizer, Sobral, junto a 9 municípios, ele já está nesse novo modelo, que é o município assumir a responsabilidade. Agora, a nossa visão de secretaria municipal ainda é um pouco militarizada, repressiva, tem que mudar. Mas o caminho é por aí. Só 9 de 184 municípios, ou seja, o prefeito de Sobral assumiu a sua responsabilidade de segurança. Está dizendo o seguinte, ó, governador, o problema não é só mais seu, o problema também é da prefeitura. Eusébio, Canidé, Juazeiro do Norte, são municípios que estão assumindo essa responsabilidade de segurança. Isso é um novo modelo. O governador, ele fala como fosse o único responsável pela segurança. Não é assim, Isaías, que acontece? Isso. Quando, na verdade, existe N formas de combater a violência, que não só através da repressão. A prevenção, a reeducação são formas de garantir a segurança. E não só pela polícia. A sociedade tem que se organizar e fazer o seu papel. O Marcelo, que presta consultoria para o Rotary, hoje nós vamos ter uma palestra lá no Rotary, eu queria até que ele falasse, para mostrar como a sociedade civil de Sobral está preocupada nessa quebra de responsabilidade. Não é a sociedade sair atirando, isso aí ninguém quer voltar ao período do Velho Oeste, mas a sociedade tem outras formas de atuação. Marcelo, você? Vamos lá, Marcelo, uma palavrinha aqui do nosso amigo Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Isaías, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Laércio e todo mundo que está ouvindo a gente. Eu estou aqui, sou publicitário, né, e o Rotary está querendo fazer uma ação contra a violência, né, que está acontecendo aqui no nosso município. E, preocupado com isso, o Rotary convidou algumas instituições para encontrar soluções para a segurança pública aqui em Sobral, né? Então, a gente soube do professor Laércio Noronha, que tem esse belíssimo trabalho publicado, né, de pesquisas que ele, enfim, levou a campo, né, pesquisou e trouxe, compilou tudo isso através desse livro. E a gente convidou o professor Laércio para se fazer presente hoje, no momento em que várias instituições estarão presentes, junto com o Rotary. Hoje? Né? Exatamente. Hoje, às 8h30, né, vai acontecer lá na sede do Rotary, né, ali no 14 Bis, no aeroporto, e estarão presentes várias instituições. Foram convidadas as seguintes instituições: OAB, Cefaz, universidades, né, Universidade Estadual, Universidade Federal, Faculdade Luciano Feijão, INTA também foi convidada, as 6 maçonarias aqui de Sobral, Diocese,
CDL, Nordeste TV também, porque é importante a gente envolver também a mídia, né, professor Laércio, dentro desse espaço. A Embrapa, a Defensoria Pública e o Jornal Circular, tá? Então, a ideia é fazer com que a própria sociedade se organize, a sociedade civil organizada, e comece a traçar também soluções, se envolver dentro desse problema. E vem calhar bastante o que o professor Laércio nos diz a respeito da publicação do seu livro e de soluções para segurança, para políticas públicas de segurança, né? Então, esse momento está acontecendo, é o Rotary preocupado, né? O Marcelo Carvalho, inclusive, Isaías, que é hoje o presidente do Rotary aqui em Sobral, ele, enfim, pede até desculpas por não poder estar aqui, ele está em compromisso, né? Ele viria estar aqui para falar a respeito do Rotary, né? Falar um pouco melhor do que eu posso falar, mas ele não pôde por outros compromissos e pediu que eu viesse aqui falar em nome do Rotary, né? E convidar. Exatamente. Convidar a sociedade civil. Exatamente. Esse momento agora que a gente vai ter, nesse primeiro momento de hoje, né, professor Lécio, é um momento um pouco mais... Diagnóstico. Exatamente, diagnóstico dessas instituições. Mas a ideia é que esse projeto que está iniciando, é o primeiro passo que a gente está dando hoje, concreto, com instituições... Ceará. No Ceará, não é isso? É o único município do Ceará que está com esse nível de organização, mais do que Fortaleza. Olha aí, olha o privilégio. Deixa eu falar aqui com o Evaldo Andrade, só uma palavrinha do nosso ouvinte. Evaldo Andrade é da Rua Balbino, no Parque Silvana 2. Diga aí, Evaldo, bom dia, pode falar. Bom dia, Isaías. Isaías, muito obrigado pela oportunidade que você sempre me dá para a gente participar do assunto. E como o assunto é de muita importância, eu gostaria de fazer uma pergunta aos convidados aí, porque a juventude sobralense, ela é muito carente de tudo, carente de alimentação, carente de orientação, de conhecimento, no geral, ela é carente. E com a universidade, que ela não tem culpa, porque é educação, a educação é importante em todo canto, mas está havendo esses meninos, essa juventude, está sendo muito explorado por gente que está trazendo essas drogas, e trazendo as drogas, estão usando essa juventude aí para cometer esses crimes, essas irregularidades, porque eu sei que só vai pro mal quem quer. O Isaías é um exemplo disso. O Isaías é uma pessoa que toda a vida batalhou. Eu conheço a história do Isaías e ele sabe que eu conheço a história dele. É o maior exemplo que nós temos dentro de Sobral, de conquista, de luta, e todo sobralense pode se espelhar na sua experiência de vida, no seu trajetório. Então, não seria interessante cair também em cima desses bacanas que trazem, descobrir quem é que está, e em cima, no foco pesado, nessa turma que tem dinheiro, porque nenhum pobre de Sobral tem dinheiro para trazer droga. Eles vão receber, eles vão servir de ponte. E isso está trazendo muita violência na cidade de Sobral. Por exemplo, a gente sabe que diariamente entram em Sobral na faixa de uns 50, 60 pessoas de município, e todo final de semana sai gente para as capitais, para Paraíba, Fortaleza e etc., e outros estados, e no retorno quem pode também estar trazendo essas drogas para usar a juventude de Sobral. Eu acho que era um trabalho mais afinado por cima, porque por baixo os pobres, coitados, eu que moro num bairro, e eu conheço gente aí, que a família, o pai é um lutador, a mãe é uma lutadora, orienta, mas aquele negócio lá na rua, ela faz a cabeça com mais tranquilidade, oferece uma coisa que o pai não pode dar. Eu acho que deveria fazer um trabalho melhor com essa juventude, com essa penetração desse pessoal que está trazendo droga para Sobral. Muito obrigado, Isaías. Um bom dia para você e parabéns mais uma vez pelo assunto abordado aí, sempre no seu programa, ok? Que Deus tire o ninho e te dê aquilo que você merece, que é pela luta que você teve de vida. Muito obrigado, viu? Ok. Olha, professor, você permite que eu passe aqui, né? Pode passar? Pode passar. Olha, deixa eu falar aqui um pouquinho do professor Laércio.
O professor que vai estar hoje no Rotary a partir das 8h30. Professor Laércio Noronha Xavier, advogado, doutor em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito Constitucional, UFC, especializações em Economia Política, US, Lógica Dialética, UFC, Política Social, US, e Aperfeiçoamento na Escola de Governantes do Ceará. Professor do Centro de Ciências Jurídicas, Direito Internacional, Direito Público, Direito Municipal Urbanístico Da Unifor. e da Unifor. E da pós-graduação Direito Internacional, Direito do Terceiro Setor, pode ir? Da Unifor. Da Unifor. Pronto por aí? Pronto. É porque é cor demais, rapaz. E agora, coordenador do curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão. E dizendo que a doutora Isabel Pontes, nossa querida diretora, vai estar presente, né, representando a Faculdade Luciano Feijão no evento de hoje à noite. Veja bem, um abraço, doutora Isabel Pontes. O nosso ouvinte, ele falou de 5 temas. 1, o ambiente criminoso nos bairros mais pobres da cidade. Não precisa ser sociólogo para entender que quanto menor o índice de desenvolvimento humano, maior a probabilidade de ter um bairro violento. Os bairros mais violentos são geralmente os bairros periféricos, os bairros que têm menos oportunidade, que têm menos estrutura espacial ligada ao esporte, à cultura, às políticas públicas. Ele fala também de um problema chamado anomia social. Quando as instituições sociais falham, a escola, a família, o Estado, a sociedade, ela passa por cima das regras e ela vai criando as suas próprias regras. É o que acontecia no Rio de Janeiro, nos morros. É o que acontece nas respostas de muitas pessoas ao serem indagadas por que estão no crime. Muitas ali estão de forma consciente. Quer ver uma coisa? Lá em Fortaleza nós tivemos a tentativa de assassinato de uma médica por 3 meninas. Todo mundo soube disso. E foi que a menina disse: olha, a repercussão foi tanta porque ela era médica. Se fosse eu, nada teria de repercussão. Ou seja, ela já se sente excluída. E ela vai criando as suas próprias regras. A anomia é esse processo que leva meliantes a metralhar de delegacia, como aconteceu em Caucaia. Ou seja, há uma quebra de acordo entre polícia e marginal, e o marginal faz a sua própria regra. Então nós estamos passando por um processo de crise civilizatória, onde a anomia vai reforçando isso, principalmente nos bairros mais pobres. Ele falou de juventude, e nós tínhamos acabado de dar esse dado. 35% dos jovens negros, pobres, moradores de periferia, sem formação escolar e do sexo masculino, são as maiores vítimas da violência. É esta a figura central quem tem que salvar. É essa a figura central que a gente tem que atuar. É essa a figura central que a sociedade vai ter que fazer parcerias para tentar resgatar esse cidadão. Quando, na verdade, o que a sociedade está querendo é levar ele para a cadeia, é puni-lo, é sancionar essa conduta e não dar a mão, né? As drogas. A droga é um assunto extremamente complicado. Por quê? Porque o modelo do proibicionismo não deu resultado, Isaías. Não deu resultado, Marcelo. Em 40 anos... É melhor liberar, O Uruguai está indo para um modelo diferente. Daqui a 10, 15 anos, a gente vai utilizá-lo como referência. Veja bem, existe um capim, uma plantinha chamado quebra-pedra. Não é assim? Não é assim, quebra-pedra? Aquele quebra-pedra, você farruchar e ele vai tirando as pedras, vai quebrando as pedras que estão no rins. Então, na natureza, tudo tem seu valor, tudo tem suas serventias, tudo. Quando os estudos mostram que a maconha ela serve para fazer roupa, comida, serve para glaucoma, serve para fazer tênis, roupa, certo? Ela tem uma utilidade econômica. Nós vamos ter que analisar a utilidade econômica da maconha, a utilidade de saúde pública. No Uruguai, José Mujica, que é o presidente do Uruguai, tem 76 anos. Uma pesquisa de opinião pública, 73% da população era contra a legalização da droga, da maconha, lá. E ele passou por cima dessa pesquisa e, por convicção, o senhor de 76 anos legalizou a maconha. É vendida agora em farmácia. E aí, o que é que está fazendo o Uruguai? Você pode plantar. É uma forma de quebrar economicamente o crack. O traficante não mais vai vender a maconha. Ora, quantas pessoas de classe média, para conseguir a maconha, tem que ir na boca? Porque não tem onde vender.
Então, se houvesse o início da legalização através da utilização econômica da droga, né? E pensar nessa possibilidade. Quem fala nisso não sou eu não, é Drauzio Varela, é Fernando Henrique Cardoso, são 8 ex-ministros da Justiça dos governos Lula e Fernando Henrique. Então, há uma discussão entre os grandes juristas desse país. O doutor Drauzio Varela, ele é a favor dessa legalização e a partir daí se faz campanha contra a droga. Houve uma redução de 45% do consumo do cigarro no Brasil. Houve uma redução de 18% do consumo do álcool entre os jovens no Brasil. Então essas campanhas, elas têm um poder de fogo muito grande. Hoje a juventude, por conta da consciência da saúde, da qualidade de vida e dessas experiências, ela não está mais fumando, é um avanço. E fumar, até uma geração atrás, era um ato glamouroso. Os artistas fumavam, fumar era bonito, fumar era charmoso. E hoje as pessoas, por conta disso, as crianças quando vê isso, elas pedem que o pai parar de fumar, né? Então a campanha funciona, né? A campanha, proibir por proibir, né? Não, leva o quê? A chamada corrupção nas instituições democráticas. Né? A polícia, a parlamentares, a estruturas executivas. Então, o modelo da droga ele tem que ser rediscutido. Mesmo que 80%, quase 80% da sociedade brasileira seja contrária, mas esse discurso tem que ser introduzido. E lá no Uruguai, o que é que vai acontecer? Daqui a 20 anos, o índice do consumo da maconha vai cair, porque o modelo do proibicionismo ele não dá certo. Muitos países da Europa, os Estados Unidos, ele já começa a ter uma atuação diferente em relação à droga, em especial descriminalizando o usuário. Quem usa droga, lícita ou ilícita, está cometendo autolesão. Se você fuma, se você bebe de forma não moderada, você está cometendo um crime contra você mesmo, um problema contra você mesmo. Então, esse cidadão, ele não tem que ser criminalizado. Quem tem que cuidar dele é a saúde pública. Ora, se você é viciado em tabaco, em álcool, em droga, você não tem que estar preso. Houve no Brasil, Isaías e Marcelo, o aumento do número de presidiários de baixa periculosidade envolvida ao tráfico de drogas. Eram entregadores, eram vapores, eram pessoas que estavam naquela estrutura, mas que não apresentavam periculosidade para a sociedade. 24% dos presos no Brasil são ligados à droga. E desses aí, a grande maioria, sem periculosidade. E nem porque a gente colocou as pessoas na cadeia quer dizer que a droga diminuiu. Porque o maior problema da juventude em relação à droga se chama crack. Esse é um problema mortal. Porque o crack, a lombra do crack é a mesma da cocaína, só que ela só dura 5 minutos. Então, existe o efeito farmacológico compulsivo de estar sempre fumando crack para manter a lombra. E aí o que é que acontece? Esse jovem vai afanar o que tem dentro de casa, ele vai começar a fazer pequenos furtos, ele vai entrar no crime organizado, ele vai entrar naquela boca de fumo para ter direito à droga. O crack, ele vai perdendo a sua alteridade, o respeito ao outro, e vai chegar um momento que ele não tem dinheiro, ele vai para a inadimplência. E quando ele deixa de pagar, o que é que acontece? Mata. Ele morre. Porque não pode haver inadimplência naquele comércio. Imagina uma boca de fumo onde as pessoas compram de graça. Quer dizer, pega muito mal para a boca de fumo. Veja como é que eu estou tratando a boca de fumo, como uma estrutura empresarial. Existe um gerente, existe um empacotador, existe a clientela, existe o lucro, né? E a gente está tentando, há muito tempo, há mais de 40 anos, tentar resolver, e o consumo de droga, principalmente dessas drogas venais, só aumenta. A Argentina fez isso. A Argentina combate o crack e abriu um pouco a guarda em relação à maconha. Qual é o policial hoje que vai pegar um menino e levar para a cadeia porque ele está fumando baseado? Então, essas novas mudanças elas vão ter que acontecer por conta, pelo menos, das experiências internacionais. Eu sei que há um discurso religioso contrário, que a sociedade é contrária em relação às pesquisas de opinião pública, que muita gente não pensa igual a mim, mas eu estou dizendo que figuras exponenciais como Drauzio Varela, Fernando Henrique Cardoso e 8 ex-ministros da Justiça, pelo menos lutam para descriminalizar a conduta do usuário. Se a gente conseguir isso, a gente vai sair desse campo do proibicionismo que não deu certo no mundo. Vamos descriminalizar o usuário tem que ir para a saúde pública e não ser encarcerado. Ok. Olha, isso e muito mais vai ser debatido hoje? Vai ser debatido hoje. A ideia é a gente criar um projeto de segurança pública a partir da sociedade.
a partir da rua, a partir da organização da comunidade, né? A gente não conhece mais nosso vizinho, a gente não tem mais contato, nós vivemos a cidade dos muros, nós estamos nos isolando, e a sociedade ela pode colaborar com segurança. A gente pode pastorar a casa do vizinho, a gente pode passar mensagem, a gente pode se reunir com os vizinhos, a gente pode dizer quando há uma figura suspeita, a sociedade pode colaborar na própria investigação, na própria denúncia. Opa, o taxista, olha o papel do taxista em relação à segurança. Ele está aqui no táxi, está ouvindo a conversa, o mototaxista, a zeladora do hotel, né? Então, há um clima de cumplicidade que não foi criado em relação à segurança, porque todo mundo espera da polícia. E a polícia, meus amigos, é só um ator da segurança pública, só um. E tudo fica nas costas dele. Então, esse livro, na verdade, é um livro amigo da polícia, porque nossa missão é essa, mostrar que há responsabilidade compartilhada. Professor, quem quiser comprar seu livro, faz o quê? O livro vai estar hoje, a gente vai estar à venda hoje lá no Rotary, lá no 14 Bis, e vamos deixar lá na faculdade Luciano Feijão. R$50, o livro tem 832 páginas. Se você for tirar uma xerox, dá 10 centavos, dá R$80. É melhor comprar o livro. É melhor comprar o livro. Ok. Valeu, professor. Um abraço. Você quer dar uma palavrinha? Isso, Isaías. Só rapidamente dizer que, na verdade, essa é a primeira discussão que está acontecendo. Outras discussões vão acontecer, né? O Rotary está se organizando. Hoje, esse evento é um evento mais fechado. Realmente foram distribuídos convites, mas outros momentos abertos. A gente até pede que o Marcelo Carvalho, que é o presidente do Rotary, em um outro momento venha aqui explicar um pouco mais sobre esse projeto que está sendo traçado e que outras discussões, além do professor Laércio, serão trazidas com a contribuição também dele, né, da faculdade Luciano Feijão e de todas as instituições, para a gente discutir realmente e traçar soluções efetivas para a segurança aqui na nossa cidade. Vai ver que a partir de então a gente está fazendo escola. Tá, de novo o Sobral está fazendo escola. De novo o Sobral está fazendo escola. Só para finalizar, você apresentou aqui o trabalho da mediação. Isso é fantástico, nós até falamos na outra vez. Isso é fantástico, o resultado aparece, a pessoa resolve o seu problema, as pessoas dialogam, não leva o caso para a justiça. Isso é fantástico. A Procuradoria-Geral da Justiça, através das mediações e as prefeituras, elas têm uma grande colaboração. Isso é fazer segurança, isso é resolver conflito sem necessidade de polícia, através do diálogo. E é isso que a sociedade tem que fazer, dialogar e cada um cumprir com as suas obrigações e com um nível organizacional diferenciado. Professor Laércio, Noronha, um grande abraço. Um grande abraço, Isaías. Aqui sempre com espaço aberto, tá bom, meu irmão? Obrigado, irmão. Tudo de bom. Marcelo, um abraço a você. Um abraço. Rapaz, você também que não deu uma palavrinha hoje. O Alberto tem que falar. Alberto tem que falar. Alberto, rapaz, nós queremos ouvir a sua voz. Bom dia. Bom dia, Isaías, bom dia aos professores. Olha aí. Realmente a gente fica encantado com esse tema, você fica um pouco em dúvida porque você não conhece o tema e o professor Laércio realmente conhece bastante do tema, ele é doutor nesse tema. Muito pena que a sociedade não pode participar hoje do encontro lá no Rotary, mas com certeza vai ter outros encontros, outras oportunidades para estar presente, com certeza, Marcelo vai se incumbir disso. Isaías, a professora Isabel mandou um abraço para você. Professora Isabel, um abraço para a senhora também. Está nos ouvindo, tá bom? Professor Luciano Feijão. Também. Lúcio, Dona Liduína. Professor Joaquim, Márcio Jordana. Carlos Albuquerque. Gente muito boa. Isaías, a Faculdade Luciano Feijão está com uma grande parceria com esse tema. O professor Laércio está se incumbindo desse material. Os alunos estão sempre sendo orientados em relação a isso. E lembrando que o nosso vestibular está aberto. Tá bom, Isaías? Vai até o dia 18 de novembro as inscrições. A prova é no dia 24. Prova estilo Enem, tá bom? Para fazer a inscrição, tem que ir na Faculdade Luciano Feijão. Você procura as meninas na recepção, a Maluzinha, tá bom? A Cleide, elas vão lhe dar todas as orientações necessárias para você fazer a sua inscrição. Lembrando, direito, administração e psicologia. Por enquanto. Isaías, aquele abraço. Ok. Eu quero agradecer o professor Laércio, que ele está me ofertando um exemplar do seu livro. Ao amigo Isaías, companheiro do Bom Debate sobre segurança pública. Valeu, professor. Senhores, um grande abraço. E até breve. Programa Isaías Nicolau. Valeu, rapaz. Valeu, tudo de bom. Tudo bem. Pode ser. Hora certa. 9h30.